Olá, sou o William Jolie, estudante de fisioterapia, e hoje vou falar sobre a hérnia de disco. Vou mostrar quem é mais propenso a ter hérnia de disco, as causas e o trajeto inteiro até exatamente a hérnia. A hérnia de disco é mais comum após a quinta década de vida. Estima-se que por volta de 40% das pessoas teve ou terá algum episódio de hérnia de disco. Segundo o IBGE, aproximadamente 5,4 milhões de brasileiros sofrem da doença, e a região mais acometida é a coluna lombar, sendo 80% das hérnias em L4-L5 e L5-S1. Alguns fatores de risco são tabagismo, exposição a cargas repetidas e fatores genéticos. Porém, ainda não podemos cravar que esses fatores são de alta valia. Mas como que ocorre para chegarmos a uma hérnia de disco? Qual o caminho? Na nossa coluna vertebral, nós temos os discos intervertebrais, que separam uma vértebra da outra, e tem como função dar mobilidade à coluna. Se não fossem os discos intervertebrais, nós seríamos totalmente duros, travados, e nem conseguiríamos agachar, por exemplo. E o que temos nesse disco? O disco intervertebral é formado pelo núcleo pulposo e pelo anel fibroso, tudo isso envolvido pela cartilagem e por ligamentos. Tá, entendi. Mas o que é o núcleo pulposo e o que é o anel fibroso? O núcleo pulposo é um gel semifluido, formando de 40% a 60% de todo o disco. O núcleo pode ser deformado sob pressão, sem a sua redução de volume. Isso é essencial para transmitir a carga de compressão entre as vértebras. O anel fibroso tem como função envolver o núcleo pulposo, não deixando o núcleo sair do disco. Ele é formado por fibras colágenas e são fixadas paralelas entre si e são oblíquas entre duas vértebras. Agora, com tudo explicado, vamos para a causa da hérnia de disco. O disco tem como função suportar forças de compressão, cisalhamento, flexão, extensão e rotação. A patologia se inicia quando há um excesso de movimentos repetitivos associado com uma má hidratação do núcleo pulposo, ocasionando uma degeneração do núcleo. Com essa degeneração sendo contínua, o núcleo vai estressando o anel fibroso, causando rompimentos de algumas fibras internas, e se continuar, rompe também as fibras mais externas. Com isso, o líquido do núcleo pulposo invade o canal vertebral, causando a famosa hérnia de disco. Resumindo toda a história, nós podemos dividir o processo da hérnia de disco em 4 fases. A primeira fase é o abalamento discal, é a fase inicial da doença. Nessa fase, há somente algumas fissuras no anel fibroso, provocando um abalamento do disco. A segunda fase seria a protução discal. Nesta fase, o disco já começa a invadir o canal vertebral, mas o núcleo pulposo ainda está sendo envolvido pelo anel fibroso. A terceira fase seria propriamente a hérnia de disco. Nessa fase, há um rompimento das fibras do anel fibroso, causando a extrusão do núcleo pulposo no canal vertebral. A quarta fase seria o sequestro. Essa fase é mais rara de acontecer. Ela consiste na ruptura da parte herniada com o disco, ficando duas partes. Ok, mas quais são as consequências desta hérnia no meu corpo? As consequências você verá no meu próximo post. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por ter assistido até o final. Ficaria muito feliz se você curtisse esse vídeo e, se pudesse, compartilhasse também, para mais pessoas terem acesso. Muito obrigado!